Eu gostaria de te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo e te convidar para participar conosco da nossa pré-aula que vai estar dando início neste momento, aonde nós vamos estar deixando algumas orientações que vai lhe ajudar na preparação, você que é professor da escola dominical, você que é aluno da escola bíblica dominical, ou até mesmo você que não tem condição de estar domingo na lição, vai estar assistindo a essa pré-aula que nós vamos estar falando tudo aquilo que Deus tem para nós nesta lição deste domingo, que tem como tema Deus, o nosso provedor. Nesse quarto e último trimestre, amados, nós estamos estudando o seguinte tema: o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então, Deus usou o pastor Elianai Cabral para estar nos deixando várias recomendações com base bíblicas nesse período de crise, a qual o nosso estado, o nosso país e por que não dizer o mundo que estamos vivendo passa por uma grande crise. E Deus está nos orientando, nos falando, nos mostrando que em meio a tantas crises há um socorro divino, há um refúgio divino. É por isso que o comentarista desta lição deixou aqui nesta foto, nesta imagem da lição de domingo. Aqui nós já vemos 5 pães e 2 peixinhos, aquela passagem bíblica aonde Jesus, ele fez aquele grande milagre. Antes de entrar nesta lição, amados, eu gostaria de mandar um grande abraço para o nosso pastor Pacó, ali da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, juntamente com o pastor Geraldo Terra, que é o nosso amigo, companheiro, onde nós estivemos ali no ano passado, pregando a palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos estar dando início. Hoje nós vamos estar iniciando, irmãos, a história de Isaac. Isaac, filho de Abraão, teve também a sua história em particular. Abraão, nós encerramos na lição passada a história de Abraão. Porém, Deus também tinha um propósito na vida de Isaac. Deus também tinha planos para a vida de Isaac. A Bíblia fala que Isaac, ele era o filho da promessa. Deus fala bem assim, Deus disse a Abraão, em Isaac seria chamado a tua descendência. Deus tinha planos com Isaac. Deus tinha projetos com Isaac. Então, nós vemos que Isaac, amados, ele foi primeira pessoa, o primeiro homem a ser circuncidado no 8º dia. Até então, antes de Isaac, Abraão e Ismael tinham passado pela circuncisão. Nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 4, que Abraão passou pela circuncisão aos 99 anos. Ismael passou pela circuncisão quando tinha 13 anos, porque a circuncisão ela foi implantada, ela foi inserida após o nascimento desses 2 personagens. E em Isaac, que era o filho da promessa, começa ali a circuncisão no 8º dia. Isaac inaugurou a circuncisão no 8º dia.
Nós vemos que Isaac também, ele foi o filho de Abraão. E a lição, a leitura bíblica em classe, lá em Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 1, nós, como estamos em uma aula, nós temos que aprender que a Bíblia, ela é uma continuidade. Ela é uma continuidade. E nós vemos aqui que diz bem assim o versículo de número 1 do capítulo de número 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que nos dias de Abraão, Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Nós vemos que houve fome na terra, além daquela que existiu na época de Abraão. Nesta ocasião aqui, neste momento aqui da história, nesta situação aqui de Isaac, Abraão já era morto. Abraão já tinha partido para a eternidade. Abraão já tinha saído do cenário bíblico. Então faz-se necessário deixar registrado que a fome que existiu na época de Isaac era uma fome diferente da época de Abraão, porque Deus tinha uma história nova para contar através da vida de Isaac, através da pessoa de Isaac. Nós vemos aqui na introdução que vai contar a história de Isaac, que diz bem assim, no primeiro ponto: Isaac vai para Gerar por causa da fome. Quando Isaac, ele deixa a tua terra, ele deixa a sua cidade natal e vai para Gerar, Deus tinha uma recomendação para fazer para Isaac. Mas Isaac, irmãos, ele nos dá uma lição aqui que nós devemos levar para os nossos alunos. Por que Isaac deixa a sua cidade, deixa a sua terra e vai para essa cidade chamada Gerar? Gerar era bem próximo do Egito, era caminho do Egito. Ele estava bem perto do Egito, chegando em Gerar. Qual foi o propósito dele quando ele foi para a cidade de Gerar? Porque estava em fome toda a terra. E ele pensava que indo para Gerar, ele resolveria todos os seus problemas. A primeira lição que nós aprendemos com Isaac é que Isaac, ele como um pai de família preocupado com a crise que estava acontecendo naquela ocasião em Betseba, que era a sua localidade, o seu reduto naquela ocasião, ele preocupado por ser pai de família, não querer ver a sua esposa Rebeca passar fome, ele sai da sua cidade e vai para Gerar, com a intenção de suprir a sua necessidade física, porque ele sabia que Gerar era perto do Egito. E segundo os historiadores, Gerar, meus queridos, era uma cidade, era um centro comercial muito desenvolvido. Ali era por ser próximo do Egito, tinha as influências do Egito. Então, por esse motivo, era uma cidade desenvolvida. E ele sabia que ali ele teria recursos para suprir a sua vida. Ele sabia que, embora ele tivesse fora da sua